Oi, amigas, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu comecei a fazer medicina recentemente. E para quem me conhece, um grande beijo para você que está assistindo, que me conhece ou que já acompanha os vídeos. E para você que chegou agora também, um outro grande beijo. Hoje eu tô aqui de férias, eu tô aqui super sossegada, tô até gravando esse vídeo na área de casa pra eu falar com vocês a respeito dos assuntos que eu mais gostei de estudar nesse primeiro semestre. Gente, esse primeiro semestre foi uma loucura. Inclusive eu gravei outro vídeo falando sobre isso, mas eu gostei muito e tem assuntos que eu estou carregando comigo no meu coração. Então eu vou falar aqui com vocês sobre os assuntos que eu mais gostei. Bom, eu vou começar com um polêmico. Em primeiro lugar, tá? Anatomia do membro inferior. Gente, eu amei. Me julguem muito porque é complicado, é um assunto denso, mas eu amei. E eu vou falar a vocês um pouco da minha história com a anatomia do membro inferior, porque não foi só pelo assunto em si, tá? Bom, nós tivemos aula teórica do assunto. Foi uma aula bem corrida. Foi uma aula que a gente acabou não vendo tudo de membro inferior. Mas nós tivemos também a aula prática. Na aula prática, nós tivemos aula com corpo doado. E toda aula que tem com corpo doado, eu ficava, tipo, impactada, sabe? Então, meio que se tornava meu assunto favorito, momentaneamente, por ter aula com corpo doado. Só que na aula de membro inferior, eu que manuseei o corpo com outros colegas. Então, assim, foi algo muito especial pra mim. E aí eu fiquei, sabe, no coração. Aí chegaram as férias. Quando chegou as férias, eu parei pra estudar o membro inferior de fato, porque eu não tinha tido tempo de estudar durante o semestre. Sabe Deus como foi que eu fiz aquela prova, mas consegui fazer. Eu falei, eu vou estudar nas férias. Estudei esse assunto, tô estudando ainda, na verdade, e eu tô, assim, apaixonada. É muito incrível, assim, sabe? E a parte que eu, por incrível que pareça, a parte que eu mais gostei de estudar foram os ligamentos e as articulações, que, tipo assim, é uma coisa muito chata de estudar, mas eu tô amando. E eu acho que justamente por ser desafiador de estudar, porque é meio complicado, assim, sabe? Você não acha... Eu não achei aula sobre... Aula gratuita, né? Eu não comprei nenhum curso de anatomia. E eu não achei nenhuma aula gratuita sobre... Não achei... Tipo, as que eu achei não eram completas do jeito que eu queria. E aí eu tive que recorrer pro livro. E aí foi uma saga, além daquele livro. Eu usei o Moore, né, pra estudar isso. Tentando entender. Tive que recorrer pro Sobota também. Foi uma loucura. Mas consegui aprender e fiquei muito feliz. Enfim. Ganhou meu coração. Nesse semestre ganhou meu coração. Vamos agora pro segundo lugar, que é fisiologia do sistema nervoso. Gente, não tenho nem palavras. É uma delícia de estudar. Muito gostoso. E assim, eu acho que ganhou meu coração, tanto pelo assunto, que é bom de estudar, tanto porque foi o primeiro assunto que eu estudei. Eu cheguei na faculdade, a gente começou com o sistema nervoso. E aí nós ficamos até, tipo assim, metade do semestre praticamente, vendo o sistema nervoso. E foi muito assim, ficou muito guardadinho no meu coração, muito especial, sabe? Eu tive bastante dificuldade, mas é um assunto que eu gostei muito de estudar. E é interessante, ele é muito interessante, ele é instigante, sabe? Você começa a estudar a anatomia do sistema nervoso e aí você quer saber mais, quer saber mais, quer saber mais. Eu me senti assim, então ficou no segundo lugar, só perdeu pra anatomia do membro inferior. Terceiro lugar, fisiologia da tireoide. Primeiro porque é muito gostoso de estudar também, é um assunto que... Gente, eu vou tirar esse óculos. É um assunto que eu achei, assim, não vou dizer tranquilo, mas eu achei ele fluido, sabe? É um assunto que, tipo assim, uma coisa vai conectando a outra, então ele fica um pouco mais fácil de compreender. Eu gostei bastante. Mas eu acho que o que me fez gostar dele também é que, assim, vou ser sincera pra vocês, foi o único assunto do semestre que eu tive aula no dia e no mesmo dia eu estudei em casa o assunto. Porque foi um dia que eu acordei assim, rapaz, a aula que eu tiver hoje eu vou estudar em casa. E aí deu tireoide e eu estudei. E eu passei, tipo assim, umas 6 horas vendo aula de MK Fisiologia. As aulas delas são curtas, mas são densas. Então eu vou pausando pra anotar, pra entender. Quando eu vou ver uma aula de 15 minutos, deu 1 hora eu assistindo. E aí eu vi
quase, nem consegui ver todas, eu vi quase todas as aulas de tireoide. Porque eu também entrei na parte de hormônios e tudo. E aí, quando eu terminei de estudar aquele assunto, eu lembrava de muita coisa. E foi um assunto que me deu, assim, uma sensação muito grande de dever cumprido. Que tipo, poxa, eu tentei muito aqui, eu fiquei várias horas e consegui ver o assunto quase todo e aprender. E aí, no dia seguinte, eu fiz isso na segunda, essa loucura, eu fiz na segunda-feira. Na terça-feira era tutoria, de manhã cedo. E aí, o assunto era adenohipófise. Só que muita coisa que eu vi de tireoide eu consegui usar na tutoria. Porque aqui no MK é uma diva ela, tá? Ela não dá só o assunto daquela aula, tipo, ela vai linkando com outras coisas. Então, muita coisa que eu vi nas aulas daquele dia, eu consegui linkar com a tutoria e foi um sucesso, eu fiquei muito feliz. Foi um assunto que me deu muita serotonina. Então, eu acabei botando em terceiro lugar. Quarto lugar, anatomia do sistema nervoso. Me deu trabalho, me deu trabalho. Tive pouco tempo de estudar e fiquei desesperada? Sim, mas é um assunto muito gostoso, gente. É muito legal. Assim, sabe, não tem muito o que falar, só que é muito legal. Eu gostei muito de estudar, eu achei muito interessante e aí eu coloquei em quarto lugar. Eu não tenho muita coisa a declarar sobre, não. Só que é realmente um querido, assim, e é difícil, mas é muito legal. Inclusive, tem uma coisa disso aqui que eu vou ver nessas férias, que eu não consegui compreender ainda, que foram os plexos. Minha sorte é que não caiu na prova. Gente, eu fiquei, meu Deus, graças a Deus, que não caiu na prova. Não caiu na prova, e aí eu fiquei tranquila. Porque se tivesse caído, eu tava lascada. Mas vou estudar agora nas férias, né? Eu não posso sair do primeiro semestre, tipo, passei na prova, eu tô de boa. Não, eu tenho que estudar, né? O que eu não consegui aprender. Quinto lugar, fisiologia do pâncreas. Gostei muito, eu achei um assunto também bem gostosinho, que nem o assunto de tireoide. Foi tipo assim, a mesma vibe, uma coisa liga a outra, então eu gostei bastante. Mas teve uma coisa que me fez gostar mais ainda, que foi a aula de anatomia radiológica, porque a professora, ela deu a aula de pâncreas contextualizando com casos clínicos, e aí eu achei muito interessante. E também ela mostrou a questão do câncer de pâncreas, do colédoco, sabe, que conecta com a vesícula biliar, com o fígado. Tô de férias, gente, tô esquecendo tudo. Mas é um assunto muito legal, velho. E principalmente porque mexe com aquela coisa da insulina e do glucagon. E eu acho o funcionamento desses dois hormônios muito interessante. A parte do GLUT4 e do GLUT2. Gente, assim, é muito gostoso de estudar, velho. É muito gostoso. Sexto lugar, pares cranianos. Eu sei que entra na anatomia do sistema nervoso, mas quando eu estudei, quando eu sentei pra estudar isso, foi como se fosse um outro assunto, porque eu demorei bastante de decorar, de entender aquilo tudo. Só que foi um assunto que eu achei muito gostoso. Gente, eu coloquei, na verdade, essa lista aqui, além das coisas que me marcaram, eu coloquei por ordem de gostosura. Os assuntos mais gostosos foram ficando em primeiro, e aí foi de acordo com o que foi ficando menos gostoso de estudar. Mas pares cranianos é um assunto que realmente ganhou meu coração, assim. Eu achei muito legal o funcionamento dos nervos cranianos no corpo. E foi muito legal. E em sétimo lugar, ele facilmente poderia ficar em primeiro ou segundo, só que os outros tomaram mais meu coração. Ele ficou em sétimo não porque ele merece o sétimo, mas porque os outros roubaram mais meu coração. É fisiologia do sistema muscular. Gente, é uma delícia de estudar. É uma delícia. E assim, é uma coisa muito fascinante, é muito incrível, velho. Tipo assim, o funcionamento do sarcômero. Pronto, minha parte favorita de estudar foi a liberação do cálcio. Foi a liberação do cálcio, velho. Tipo, quando chega o impulso nervoso, o retículo sarcoplasmático libera o cálcio. E aí o cálcio, ele vai se ligar na cabeça da actina. E é da actina? Eu acho que é da actina. Não, é na cabeça da miosina. É na cabeça da miosina, tá vendo? Na cabeça da miosina. São muitos nomes, muitas coisas, mas eu achei muito incrível. Aí ele se liga na cabeça da miosina e começa aquele processo da quebra da ATP, e mexe a cabeça e puxa a actina. É muito legal. É muito legal, gente. Não tem como, não tem condições. Enfim.
Ou é o contrário? Depois eu vou conferir se é miosina ou actina. Oitavo, histologia da visão. Gente, é chatíssimo, mas eu amei. Sabe por que eu amei? Não é pelo assunto em si, porque o assunto ele é denso e ele é decoreba. O que me fez amar esse assunto foi que, na prova prática, eu fiquei com ele. E aí, porque é em grupo, né? A gente acabou que dividiu alguns assuntos para cada pessoa dominar mais e conseguir fazer ali a prova. E aí eu fiquei com histologia da visão. Gente, eu decorei isso aqui na manhã da prova. Quando eu peguei a prova que eu vi a questão de histologia da visão, filha, eu tô me escrevendo, só faltou sair fogo da minha mão. E eu acertei a questão toda. Então, aquilo ali pra mim mereceu ficar aqui no ranking, porque foi uma conquista muito grande pra mim. Nono lugar, anamnese. Gente, anamnese, tem muita gente que não gosta. Eu amei. Porque entra muito na questão de interação com o paciente, da prática com o paciente. E aí eu gostei muito. Eu, tipo assim, eu fiquei desesperada? Fiquei. Porque também minha professora me ajudou muito, vamos ser sinceras aqui. Mas, eu fiquei desesperada para decorar as perguntas de tosse, dispneia, dor, vômito, diarreia, febre. Mas é muito legal porque entra muito na prática com o paciente. E foi uma das minhas favoritas também por causa das aulas práticas. Porque a gente tinha essa interação com os atores, com o professor. O professor, às vezes, ele atuava pra gente quando o ator não podia ir. E assim, foi muito legal. E também ganhou meu coração um pouco a matéria de propedêutica, no geral, porque foi uma matéria que eu fiz na prática com a minha tutoria. E a minha tutoria do primeiro semestre foi uma grande querida. Troquei de tutoria, infelizmente, porque algumas pessoas acabaram trocando, eu troquei também. Mas nunca vou esquecer a minha primeira tute. São os grandes queridos. E em décimo, a prática de saúde coletiva. Saúde coletiva não, eu não gosto muito da teórica, porque é muito decoreba também. Mas as aulas práticas, gente, ganharam meu coração. De verdade. E, tipo assim, eu me senti meio que no campo. Eu tava no campo, né? Mas eu me senti no campo, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. É muito legal você ir pra a USF. A gente teve a primeira que foi apresentando a USF, a segunda que foi apresentando as ACS e o trabalho delas. E a terceira que foi uma prática nossa numa escola, uma prática de conscientização. Nós escolhemos o tema bullying, porque a gente viu essa vulnerabilidade na comunidade que nós ficamos designados, e aí escolhemos esse tema. E foi, assim, muito necessário para as crianças e foi muito enriquecedor pra gente. Então, assim, nunca vou esquecer as práticas do primeiro semestre. Estão guardadinhas todas aqui no meu coração. Foi isso, gente. Esses foram meus top 10 assuntos que eu mais gostei de estudar nesse primeiro semestre de medicina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me embolo um pouco pra falar. Tô pegando o jeito, na verdade, ainda, né? De falar pra uma câmera. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até mais. Ah, me sigam no Instagram. Me sigam, se inscrevam aqui no canal. Me sigam no canal, não. Se inscrevam. Ai, me embolei toda. Se inscrevam aqui no canal. Me sigam no Instagram. E, gente, fazer só uma publi aqui, eu dou aulas particulares, tá? De medicina. Você que é aluninho de medicina, que tá com dificuldade de anatomia, fisiologia, histologia, biologia molecular e celular, IMDD, bioquímica, epidemiologia, que você precisar, eu tô aqui, tá bom? Tchau, tchau, beijinhos!